Estes e outros conteúdos estão disponíveis em www.beiratv.pt. Eu venho fazer uma apresentação de um trabalho que sai um pouco fora de tudo o que tem vindo a ser apresentado aqui. Esta apresentação tem a ver com a acessibilidade e com a adaptação da cor da tipografia em web pages para pessoas com déficit na visão da cor, que correntemente são conhecidos por daltónicos. Este trabalho integra-se num trabalho mais vasto, que tem a ver com um trabalho de doutoramento e que tem por objetivo facultar maior acessibilidade de conteúdos para pessoas com este déficit. A apresentação vai ser organizada em 6 pontos. Após uma breve introdução, vai ser explicado o que é este problema do déficit na visão da cor, qual é o problema que daí advém, nomeadamente no que diz respeito à redução da acessibilidade do texto em páginas web, qual foi a abordagem proposta, a análise de resultados e depois uma conclusão. Embora nos últimos anos se tenha vindo a assistir a uma proliferação de conteúdos multimédia nas páginas web, o texto continua a ter um caráter insubstituível, nomeadamente pela sua natureza particular, tanto em termos de informação, como descrição, como disposição de conteúdos, a sua faceta única não é substituível por qualquer outro componente. Fiz ali um print screen da página do evento em que mostra isso mesmo, porque além de uma imagem que é bastante explicativa do local onde o evento se vai passar, mas há uma série de informação, de facto não havia outra forma de a colocar a não ser através da palavra escrita. De uma forma geral, nas páginas web, a acessibilidade ao texto é providenciado pelo web designer. Portanto, o web designer encarrega-se de escolher um conjunto de cores para aplicar, portanto, ao texto e ao fundo, de forma a que tenha um determinado contraste e que esse contraste possibilite que haja uma legibilidade suficiente para que a acessibilidade à mensagem seja facultada para todos. No entanto, o déficit da visão da cor, que é um problema que afeta muita gente, embora de uma forma geral é um problema pouco falado, de facto, embora de formas mais ligeiras, é um problema que afeta 5% da população em geral, relativamente aos homens, em particular afeta 8%, embora se calhar muitas pessoas nem se apercebam de que não veem as cores da forma correta, porque se foi a forma como sempre as viram e nem sequer se apercebem que não é a forma real em que elas aparecem. Este déficit limita a percepção da cor e, de uma forma geral, compromete a destrinça dos conteúdos web, a todos os níveis, portanto, quer imagens estáticas, quer vídeo, e em particular, que é o que aqui vêm de ser tratados, os conteúdos tipográficos. Este déficit na visão da cor o que faz é a alteração da percepção das cores. Em consequência disso, pode ou não acontecer uma redução do contraste entre o texto que aparece nos blocos de texto e o fundo sobre o qual está escrito. Há uma redução da legibilidade, nesses casos em que há redução de contraste, e em consequência disso fica comprometida ou dificultada a acessibilidade à mensagem. Para termos uma ideia mais real do que é este problema do déficit da visão da cor, existem vários graus de severidade. De uma forma geral, nós somos uma pessoa com normal visão da cor, é chamada tricromata, porque a informação sobre a cor é obtida a partir da informação recolhida por 3 tipos de cones, L, M e S cones, uma vez que eles vão recolher informação no espectro de cor mais large, medium ou small comprimentos de onda.
Quando um dos cones não funciona devidamente, chama-se tricromacia anómala, porque há uma deformação na forma como a cor é visualizada, em consequência de um dos canais não funcionar adequadamente e, portanto, recolher menos informação. O caso da dicromacia acontece quando um dos cones não funciona de todo, ou porque um cone não funciona, ou porque simplesmente ele não existe na retina. A monocromacia acontece quando dois tipos de cones não funcionam de todos. Felizmente, os casos mais ligeiros, que é a tricromacia anómala, é aquela que acontece com maior frequência, depois a dicromacia, e só em casos muito raros acontece a monocromacia. Só a título de curiosidade, este problema é um problema genético e hereditário, na grande maioria dos casos, podendo haver outras situações que levam a isto, nomeadamente o diabetes, o glaucoma, o uso de drogas e de outras substâncias que podem, até de medicamentos que podem afetar o sistema visual. Para se ter uma ideia de como é que a cor é alterada e como é que ela é visualizada, este trabalho, neste caso em particular, foi selecionado este caso aqui da deuteranopia, portanto é o caso em que um dos cones não funciona de todo, e é o cone M, o M-cone, ou chamado correntemente às vezes também de cone verde, porque é uma das situações mais comuns e foi por isso que foi aqui feita a simulação para este caso. No entanto, já vão perceber que o sistema é adaptável a qualquer outro caso. Temos ali então uma imagem para mostrar como é que a visão da cor é afetada por estas pessoas que são dicromatas. Temos ali a roda de cor com o espectro visível com a cromaticidade máxima e como ela é visualizada pelas pessoas com normal visão da cor. As pessoas que têm problemas no cone, no L-cone, no M-cone e no S-cone. Pode-se verificar que aqueles dois casos que são os mais comuns, a deuteranopia e a protanopia, que têm a ver com uma não funcionalidade total dos cones L ou M, a forma de visualização das cores é muito similar. O caso da tritanopia é uma situação que é bem menos comum em qualquer dos casos. Portanto, pode-se ver que um dicromata só vê dois matizes diferentes e todas as outras cores, que são as cores mais escuras e que não estão representadas aqui porque não são cores de cromaticidade máxima, são vistas como acastanhados. No caso da protanopia e da deuteranopia, só se vê os amarelos e os azuis, todas as outras cores são vistas como cores pardas, e no caso da tritanopia só se vê os avermelhados, portanto, mas laranjas e rosas desaparecem por completo, só se vê assim os avermelhados e aquele azul esverdeado. Temos aqui uma imagem e na imagem é mais explícito como é que essa alteração na visualização das cores altera a percepção e afeta a percepção que as pessoas têm do mundo real. Portanto, temos ali uma imagem com uma variedade de cores bastante grande e pode ver-se ali de que forma é que este problema afeta a forma de ver o mundo destas pessoas. Em particular, o texto. Temos ali um bloco de texto, portanto, neste caso, do lado de cá é garantido um contraste suficiente. A forma como um daltónico vê aquele texto é desta forma que está aqui, um dicromata com o problema de deuteranopia. Isto no caso de uma página web, mas se formos para dispositivos móveis é esta a forma como vê. Portanto, este problema, quando o tamanho do texto é bem mais pequeno, ainda se torna dificulta mais a percepção e a leitura dos textos. Como recuperar então esta legibilidade? É o problema que temos para resolver e então numa primeira abordagem o que foi utilizado como premissas foi as recomendações do W3C, em particular da Web Accessibility Initiative
e que ajuda, portanto, emite uma série de recomendações e diretrizes no sentido de providenciar a acessibilidade ao texto. Diz nomeadamente que para atingir o nível A de acessibilidade, portanto, que é o contraste mínimo entre o texto e o fundo, o contraste mínimo entre o texto e o fundo tem que ser de 4.5 para 1. Já vamos ver o que é este contraste. No caso da acessibilidade não ser assegurada, devem ser criados, portanto, transcrição direta, mecanismos para ajustar as cores do texto e do fundo. Esta área do W3C, o Web Accessibility Initiative, remete ainda para uma série de informação, nomeadamente a nível de conceitos e fórmulas que podem ser usados. Nomeadamente o conceito de relação de contraste e de luminescência. E a relação de contraste é obtida por aquela primeira fórmula, em que L1 e L2 são a luminescência das cores. A luminescência tem a ver com a luz que está associada, a luminosidade que está associada a cada cor. Neste caso, o que nos interessa comparar é calcular o contraste entre a luminescência da cor de fundo e a luminescência do texto. Depois aquelas fórmulas, portanto a outra fórmula de baixo permite-nos calcular a luminescência, em que aqueles elementos R, G e B são os valores de Red, Green and Blue, que são obtidos desta forma, e estes desta forma são obtidos por isto que está aqui em baixo, que é o R a 8 bits, o G a 8 bits e o Blue a 8 bits, que nós vamos buscar diretamente à cor, que está guardada no ficheiro, portanto, neste caso no CSS. Qual foi a estratégia que foi concebida? Portanto, a partir de uma página web, ir ao bloco de texto, ao estilo que está definido em CSS3 ou outro, mas de uma forma geral em CSS3 atualmente, e ir sacar a cor da tipografia e a cor de fundo. Em seguida, por simulação, determinar qual é a cor da tipografia e qual é a cor de fundo que é visualizada pelo daltónico de determinado tipo, interessa cada um em particular. Depois, com o valor da cor, mais uma vez usando aquelas fórmulas que foram estabelecidas, que foram mostradas e que são estabelecidas pelo W3C, ir calcular a luminescência da tipografia vista pelo daltónico, ir calcular a luminescência do fundo visto pelo daltónico e, com base nesses dois valores, calcular o contraste. No caso do contraste estar abaixo dos 4.5, a ideia é alterar a cor do texto, ou para preto ou para branco. E isso vai ser feito dependendo da cor, da luminescência, da cor de fundo vista pelo daltónico. Se o daltónico vir a luminescência da cor de fundo mais perto do preto, muda-se a cor do texto para branco, caso contrário, muda-se a cor do texto para preto. No caso do contraste ser maior que os 4.5, não se faz nada. Isto resulta neste algoritmo que está, portanto, implementado e a funcionar. Isto é a imagem que vimos há pouco e isto é a forma como ela é recolorida. Portanto, neste caso aqui, a legibilidade fica perdida pelo facto da cor de fundo ser visualizada como um verde escuro e não como um laranja e, portanto, o valor do contraste é de facto inferior a 4.5 e, portanto, neste caso, como a cor de fundo é visualizada mais perto, com uma luminescência abaixo do 0.5, a cor do texto é alterada para branco. A implementação de todo o sistema foi realizada em HTML5 com funções em JavaScript e os estilos definidos em CSS3 e a avaliação dos resultados, portanto esta avaliação de como fica realmente é feita usando o algoritmo da senhora Viennot, que é subejamente conhecida nesta área e é uma referência, até porque veio abrir caminho a tudo o resto que se fez posteriormente. Em jeito de conclusão,
Portanto, o algoritmo que foi desenvolvido permite a recuperação da acessibilidade de conteúdos tipográficos e funciona por restauro da legibilidade, que é conseguida pelo aumento de contraste entre o texto e o fundo. É um algoritmo que portanto, foi desenvolvido com linguagens que estão relacionadas com páginas web, porque o objetivo final é efetivamente operacionalizá-lo e funcionar de forma automática para páginas web. Consegue produzir um real incremento da legibilidade e tem um reduzido tempo de execução. Em termos de trabalho futuro, é importante agora criar um método que permita fazer a identificação de blocos de texto automaticamente dentro de uma página web e fazer a automatização, implementar a automatização direta no web browser de um daltónico. Portanto, porque o objetivo final deste trabalho e todo o trabalho que foi feito na recoloração de imagens, formas de, numa imagem, conseguir melhorar a percepção, não só com a alteração de cores, mas com outros métodos, o objetivo final é operacionalizar todos estes algoritmos em simultâneo no web browser de um daltónico, através de uma identificação de blocos de texto e de imagens e de uma forma automática fazer a adaptação, promovendo a acessibilidade para este público-alvo. Muito obrigada.